Olá, querida, que a paz do Senhor seja contigo. Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre depressão, os seus efeitos na nossa vida espiritual e como você pode lidar com ela e vencê-la com a ajuda de Cristo e da Sua palavra. Em 2020, eu tive depressão. Fiquei desempregada, perdi o sentido da vida, não via propósito, não via razão para existir. Mas eu vou te contar o que eu fiz que me permitiu vencer a depressão em menos de um ano. Em primeiro lugar, é importante que você entenda que depressão não é sinal de fraqueza, mas é o resultado de permanecer firme, ignorando as nossas próprias dores emocionais muito mais tempo do que deveríamos. Durante a nossa vida, podemos passar por momentos de tristeza profunda, talvez por causa de um luto, de uma grande decepção, por causa de uma doença que estamos enfrentando, ou por algum parente ou amigo próximo que está enfrentando uma enfermidade. Talvez por um evento traumático que nos trouxe um choque emocional muito grande, ou talvez até por uma dor recalcada que carregamos durante muitos anos sem enfrentar, sem ressignificar, e por isso surge então a depressão. Esses são apenas alguns dos fatores, mas podem ser muitos outros. Atualmente, em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades estejam sofrendo com depressão. Na América Latina, infelizmente, o Brasil é o país com mais pessoas depressivas. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e ela contribui fortemente para muitas outras doenças. Ela não escolhe gênero, não escolhe condição social e nem crença. E é por isso que os cristãos também estão sujeitos a ter depressão. Ela começa então de forma sorrateira. Algo acontece na sua vida que ativa um gatilho no seu inconsciente e então começa a surgir a tristeza profunda, você começa a chorar muito todos os dias, ter lentidão nas atividades, não tem mais vontade de fazer as coisas que você sempre gostou de fazer. Vem então a apatia, os distúrbios alimentares e do sono, ou seja, ou você dorme demais, ou você não dorme, ou você come demais, ou você não come, e esses são apenas alguns sintomas que acusam depressão. A pessoa que está sofrendo desse mal, ela não vê a vida da mesma maneira que uma pessoa saudável. Ou seja, é como se ela visse o mundo ao seu redor e como se ela visse ela mesma em preto e branco. A sua visão fica distorcida, fica entristecida. Então é claro que sendo alguém cristão, essa visão de Deus também vai ser distorcida. A visão da sua vida devocional, do seu convívio na igreja, a concepção que ela tem da pessoa de Deus e da ação de Deus na sua vida também fica distorcida. O Deus que antes era visto como glorioso, perdoador, salvador, amoroso, agora é visto com muitos questionamentos. Os questionamentos surgem na mente e no coração dessa pessoa, as dúvidas começam a surgir. Ela então começa a se perguntar: será que Deus de fato realmente existe? Será que Deus a ama verdadeiramente? Será que Deus está ouvindo as suas orações? E principalmente, se Deus realmente existe e me ama, por que será que Ele permitiu que o evento A ou B acontecesse na minha vida e me fizesse tanto mal? E infelizmente, no meio desse turbilhão de dúvidas, de sentimentos, de uma visão tão negativa a respeito da vida, Satanás vem então, ele é o nosso adversário e ele vem para potencializar esse sentimento de dúvida, de descrença a respeito de Deus. O inimigo trabalha nas nossas lacunas emocionais. Ele nos observa todos os dias, ele vê os nossos medos, nossas fraquezas, nossos momentos mais difíceis de tristeza, de depressão, e ele vem então para colocar em dúvida, para lançar na nossa mente pensamentos de dúvidas, com o intuito de acabar com a nossa fé, derrubar a nossa caminhada e nos impedir de chegar onde Deus quer que nós cheguemos, apesar dos momentos de enfermidade. E antes de continuarmos, se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e venha fazer parte desse time que ama estudar a palavra de Deus e entender de uma maneira prática. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos do WhatsApp.
E se você, assim como eu, preza pela elegância em todos os momentos, conheça Saint-Germain. Ela é a maior marca nacional de relógios minimalistas, com lindos modelos elegantes e acessíveis a partir de R$ 149,90. E com o meu cupom de desconto que eu vou deixar aqui na legenda do vídeo, você terá acesso a mais 10% de desconto nas suas compras. Não perca! Mas afinal, como a Bíblia exemplifica a depressão e o que ela nos ensina como estratégia para vencê-la? No Salmo 6, Davi nos fala de maneira poética a respeito de uma profunda tristeza que ele estava sentindo por causa de uma doença que ele estava enfrentando. Vejamos então o que está escrito no Salmo 6, a partir do versículo 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos e retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Logo no verso 1, nós percebemos que Davi acreditava que a sua doença era fruto da ira, do furor e do castigo de Deus. Nós não sabemos se esse sentimento é fruto de uma visão distorcida, já por causa da sua depressão, ou se ele já carregava essa crença antes disso. Nós sabemos que naquele tempo, muitos acreditavam que quando alguém estava sofrendo de uma doença terrível, era por razão do castigo de Deus por causa de algum pecado. Mas depois, lendo os versos que vêm a seguir, nós podemos perceber que ele poderia estar sim tendo esse pensamento e esse sentimento por causa da tristeza profunda que ele estava sentindo. E a partir do verso 2, ele nos dá 3 características do seu sofrimento. Ele diz assim: porque eu estou me sentindo debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados e também a minha alma está profundamente perturbada. Nós podemos perceber que a doença de Davi estava trazendo para o seu corpo limitações, debilidades, e que por causa disso ele se sentia deprimido. É importante então que você entenda que a depressão diante de uma doença provoca um círculo vicioso, ou seja, a doença provoca limitações, essas limitações geram tristeza profunda, insatisfação, depressão, e essa depressão então causa mais debilidades corporais, físicas, emocionais. Então a pessoa entra num círculo vicioso sem fim. E a partir do verso 3 nós podemos encontrar os questionamentos surgindo no coração e na mente de Davi. Assim como eu falei para você no início do vídeo, o quanto a depressão provoca questionamentos na mente e no coração do cristão. Vejamos o que ele diz no verso 3. A minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Nós podemos perceber o quanto as emoções de Davi estavam entre altos e baixos. Ora, ele acreditava estar sendo alvo do furor e da ira de Deus. Ora, ele implorava pela graça e pelo amor de Deus, como se ele ainda no fundo acreditasse que seria possível ser alcançado por esse amor. Em outra tradução, o verso 4 vai nos dizer: por causa do teu amor, livra-me da morte. Davi estava então vivendo uma gangorra emocional. E ele continua no verso 6. Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, e de lágrimas o alago. Nós podemos então encontrar aqui um distúrbio do sono. Ao invés de Davi conseguir dormir à noite, ele passava a noite chorando e chorava tanto que gemia e fazia nadar o seu leito de lágrimas. É impressionante o quanto Davi
estava afundado em um profundo estado de depressão. Mas é no versículo 7 que ele fala a respeito de um sentimento seríssimo que pode ser sim um caminho para a entrada da depressão em nossa vida. Ele fala a respeito da mágoa. Ele diz que os seus olhos estavam cheios de morte por causa da mágoa, e mágoa devido aos seus inimigos, aos seus adversários. Ele não fala quais eram esses inimigos que trouxeram tanto ressentimento para o seu coração. Mas vamos ler um pouco sobre o significado da mágoa. O que é mágoa? Desgosto recolhido, cujas marcas transparecem no semblante e nas palavras. É a tristeza, a amargura e profundo pesar. A mágoa é o desgosto recolhido. É por isso que Jesus nos ordena a orar pelos nossos inimigos. Quando obedecemos essa ordem do Senhor, o Espírito Santo age em nosso coração e tira todo o desgosto recolhido, limpa o nosso coração de todo o desgosto recolhido. Essa ordem não é para nós como penitência, mas como proteção e cura para a nossa vida emocional, para as nossas emoções. Ele também diz que os seus olhos estão cheios de morte por causa da mágoa. Os olhos transmitem o sentimento da nossa alma. A alma de Davi estava cheio de morte por causa desse sentimento. Será que hoje você pode fazer uma autoanálise e perceber dentro de você se ainda há um sentimento de mágoa por causa dos seus inimigos, ou talvez por alguém que te fez algum mal no passado? Se você carrega esse sentimento, esse pode ser uma brecha, esse pode ser um caminho pelo qual a depressão pode entrar em sua vida. Hoje é o dia que o Senhor te convida a se livrar do sentimento de mágoa. Ainda que você precise de orar por essas pessoas por um longo tempo, escolha esse caminho. Obedeça a ordem que o Senhor Jesus nos trouxe com amor, porque Ele sabe as nossas dificuldades e nossas fraquezas. Então, depois de todo esse lamento, nós chegamos à parte final do Salmo 6. E é tão poderoso perceber que Davi termina o Salmo de maneira tão diferente como ele começou. Ele inicia o Salmo lamentando, questionando, cheio de tristezas, de lágrimas, de pesares, e termina o Salmo com palavras de fé, de confiança e de esperança no Senhor. Qual será o segredo de Davi? Porque aqui no Salmo ele não vai dizer em nenhum momento que Deus respondeu a sua oração e curou a sua doença, ou ele fez aquilo que Davi estava pedindo para que ele fizesse em relação aos seus inimigos. Mas nós podemos ver que algo poderoso aqui aconteceu. O segredo de Davi está contido no primeiro versículo do Salmo, na primeira palavra. Ele diz: Senhor. Davi estava orando. O segredo de Davi para vencer esse momento difícil foi a oração. Então, qual é a lição que o Senhor traz para nós no dia de hoje? Você pode estar em um estado de depressão, de tristeza, de questionamentos, passando por inúmeras situações difíceis, mas o que você não pode deixar de fazer é orar. E orar nada mais é do que conversar com Deus. Oração não é chegar diante de Deus com palavras perfeitas, colocando os nossos defeitos, falhas, pecados para debaixo do tapete. Orar é comparecer à consulta com o médico dos médicos, é se deitar no divã de Cristo e falar com Ele dos sentimentos mais profundos da sua alma. Ele não te julga, Ele não te condena, Ele não leva em consideração os seus defeitos, fraquezas, tristezas, traumas, medos e inseguranças. Ele está sempre ao seu lado, pronto para falar com você. A sua consulta é gratuita, porque o preço já foi pago através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Os seus métodos de cura são permanentes e o seu atendimento é 24 horas por dia, a qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer situação que você esteja vivendo. Esse é o real poder e o sentido da oração. Talvez você tenha sido ensinada desde criança a ver Deus como um juiz justo e bravo, pronto para te julgar e te condenar. Mas hoje o Senhor te convida a vê-lo de uma maneira diferente, a vê-lo como aquele que te enxerga e te vê muito mais além do que qualquer pessoa pode ver. Ele te ama mais profundamente. Em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, nós encontramos um mistério poderoso do Senhor. Quando diz: Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou.
Essa expressão no hebraico traz para nós o seguinte sentido: eu sou quem você precisa que eu seja. É por isso que muitas vezes a palavra de Deus vai repetir que o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. O Senhor é verdadeiramente a cada dia para nós exatamente quem nós precisamos. Eu não sei qual é a sua dor hoje, se é depressão, se é uma doença física, se é ansiedade, mas o Senhor sabe. E hoje a palavra que Ele traz para o seu coração é exatamente essa: eu sou quem você precisa que eu seja. E agora eu quero trazer para você 4 dicas práticas para que você possa melhorar a sua vida diária, principalmente se você está enfrentando depressão. A dica número 1 é essa: o ser humano é feito de 3 partes: corpo, alma e espírito. E é importante que você cuide do seu corpo. Não deixe de ir ao psiquiatra. Não se automedique. É importante que você cuide do seu cérebro, assim como você cuidaria de qualquer outra parte do seu corpo. E o psiquiatra é assim como qualquer outro médico que cuidará de você. Ele vai saber o remédio certo, ele vai saber o jeito certo de tratar o seu sofrimento emocional. A segunda dica é essa: faça terapia. Procure um psicólogo cristão para cuidar de você. Os remédios que o psiquiatra nos receita cuidam dos sintomas, mas não curam as causas. A depressão surge a partir de causas emocionais, causas que vêm lá do nosso inconsciente, do nosso passado, da nossa psique. E é isso que o terapeuta vai tratar em você. Ele vai te conduzir a conhecer o seu inconsciente e saber quais são as dores recalcadas lá no fundo do seu coração que estão prejudicando a sua caminhada, os seus sentimentos, os seus pensamentos. A dica número 3, eu já te ensinei aqui: ore todos os dias, mesmo sem vontade. Você vai ao médico sem vontade, você vai à academia sem vontade, vai à terapia sem vontade, mas quando é para orar, nós somos muitas vezes tão negligentes e deixamos de lado esse hábito tão poderoso. Você pode ver aqui na vida de Davi, alguém que estava sofrendo com profunda depressão, qual foi o poder exercido pela oração. Por isso, ore todos os dias, separe um tempo para falar com Deus. Talvez de manhã, quando você acordar, ou à tarde, não existe uma hora exata, uma hora obrigatória, mas separe um tempo para falar com o Senhor, como se você estivesse mesmo numa sessão de terapia. Fale dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, não importa quais sejam, o Senhor está pronto para te ouvir. E eu prometi que eu ia te contar o segredo daquilo que eu vivi como experiência que me fez vencer a depressão em menos de um ano, e foi exatamente isso. Eu ainda não havia estudado o Salmo 6, mas eu comecei a orar todos os dias. Eu sentava no chão do meu quarto ali todas as tardes e eu falava com Deus. Eu conversava com Ele como se Ele estivesse do meu lado. E em 8 meses eu consegui vencer a depressão, porque todos os dias, quando eu fazia isso, quando eu repetia essa prática, o Senhor ia abrindo os meus olhos e me mostrava onde estava o meu sofrimento, aonde na minha infância, nas minhas vivências, naquilo que eu passei na minha vida, o meu psicológico foi afetado, o meu emocional foi afetado e me levou àquela situação. E cada vez que o Senhor me revelava, Ele me curava, Ele me libertava, Ele me permitia me arrepender dos pecados que eu ainda não havia me arrependido, e a cura alcançou o meu coração. Essa foi a prática que me permitiu vencer, e se você também fizer o que eu fiz, eu creio que você também vencerá. Tome posse dessa revelação, dessa palavra em nome de Jesus. E a quarta e última dica é ajudar o próximo. Esse é o momento onde você vai desfrutar ainda mais dos benefícios de praticar uma obra de caridade, participar de um ministério na igreja que se doa em favor do outro. E não é só sobre aspectos espirituais, sobre os benefícios espirituais que eu estou falando. Um recente estudo mostrou que ajudar o próximo pode realmente melhorar a sua saúde física e mental. Veja os benefícios associados que pode incluir: baixa pressão arterial, melhora a autoestima, menos depressão, menos níveis de estresse, prolonga a vida e traz mais felicidade e satisfação. Mas por que isso acontece? Quais são os efeitos no cérebro? Há evidências de que durante o exercício do trabalho voluntário e o ato de se doar, os humanos secretam substâncias químicas que nos fazem bem, nos faz bem ao nosso cérebro, como a serotonina, uma substância química mediadora
reguladora do humor, ou a dopamina, uma substância química para se sentir bem, e também a ocitocina, uma substância química de compaixão e ligação. Esse é o poder que a obra voluntária, o se doar, pode gerar no seu cérebro e nas suas emoções. Essa é a quarta dica. E lembre-se sempre, o Senhor toca onde o médico não toca. Ele toca onde o terapeuta não toca, onde ninguém pode tocar. Por isso que essa palavra encontre um solo fértil em seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!